Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal e mais um da nossa série Fake News do Futebol. Vamos seguir com assuntos polêmicos. Hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro 2005 e a máfia do apito. Para você que nunca ouviu falar disso ou para você que não se lembra o que aconteceu, eu vou explicar bem certinho quais jogos foram anulados, o que foi a máfia do apito, vou falar para vocês. E também já quero que vocês me respondam no final ou agora, o Corinthians foi beneficiado no Brasileiro 2005? Bom, todo mundo sabe que em 2005 o Campeonato Brasileiro foi manchado pela máfia do apito, certo? Mas muita gente associa isso àquele pênalti não marcado no Tinga. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo menos a gente espera que não tenha nada a ver com a outra, certo? Mas fica tranquilo que eu vou explicar bem certinho pra vocês. No dia 23 de setembro de 2005, a capa da revista Veja, como vocês estão vendo aqui, assinado pelo André Rizek, o jornalista bem conhecido, constava lá que tinha uma máfia do apito no Brasil. Os árbitros estavam manipulando o resultado dos jogos nacionais e internacionais para que dessem lucros para os apostadores nesses sites de apostas. Isso mesmo que vocês ouviram. O que acontecia? Os árbitros apitavam conforme os apostadores apostavam. Isso mesmo. Então como é que funcionava? O cara apostava lá nesses sites de apostas, bet, não sei o que, tudo que vocês sabem como é que funciona, apostavam lá e tinha um cara, um empresário por trás que chegava para os árbitros e deixava o esquema tudo certinho para eles apitarem, para dar pênalti, para não dar gol e tudo mais, para os caras lucrar com isso. Rapaz, se tu parar pra pensar que caiu um esquema desse aqui no Brasil, será que isso aí nunca mais aconteceu? Dá até uma pulga atrás na orelha, assim. É bom o cara nem pensar nisso aí, porque senão o cara nem assiste mais futebol também. Essas investigações acabaram apontando dois árbitros como os principais árbitros que estavam no esquema. Um deles foi Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro da FIFA, e o outro era Paulo José Danelon. Vocês devem estar se perguntando quem que era esse cara que agenciava aí, vamos usar esse termo agenciar, né? Os juízes e ir atrás também dos clientes para pagar, para lucrar com isso. E o nome dele era Najib Fayad. Sim, esse cara era o encarregado de comprar os árbitros, isso mesmo. Ele pagava 10 mil reais para cada árbitro, para cada jogo, na verdade, que ele apitasse certo, que desse resultado para os seus clientes lucrarem. O Edilson Pereira de Carvalho, ele confessou que esse esquema foi utilizado no Campeonato Paulista daquele ano, na Libertadores daquele ano e nas séries A e B. Então, na Série A, foi decidido pelo Luiz Sveider, que era presidente do STJD, anular os 11 jogos que o Edilson Pereira de Carvalho apitou. Mas e aí tu deve estar se perguntando, Thiago, e os outros campeonatos, Paulista, Libertadores e Série B, também foram anulados? Bom, vamos lá, vamos campeonato a campeonato para a gente entender o que aconteceu naquele ano de 2005. No Campeonato Paulista, ele é disputado no primeiro semestre até hoje, certo? Os regionais. O Campeonato Paulista foi disputado no primeiro semestre e o São Paulo foi campeão. Devido a isso, para não voltar atrás no resultado e tudo mais, a Confederação Paulista disse que não teria como voltar atrás e seguiria do mesmo jeito que o São Paulo campeão. Na Série B, era o Danelon, aquele que eu citei no início, junto com o Edilson Pereira de Carvalho, que apitava, certo? Ele apitou algumas partidas da Série B. E na Série B também a gente teve um problema porque era diferente da forma de disputa. Não era pontos corridos como agora, era uma fase de classificação, certo? Aí ia classificar 8 times para 2 quadrangulares, sair 2 times e daí ia fazer mais um quadrangular que os 2 primeiros iam subir para a Série A. Então, devido a isso, já estava na fase de classificação, não teria como voltar os resultados, os times já estavam disputando as outras fases, certo? Inclusive, essa Série B foi a Série B da Batalha dos Aflitos. O Danelon, no seu depoimento, também disse que não conseguiu interferir no resultado dos jogos. Ele foi passado para ele o que ele deveria fazer, mas ele disse que não conseguiu. Então vamos lá, Paulista não mudou nada, Série B não mudou nada. E o que aconteceu na Libertadores da América? Você deve estar se perguntando, será que a Conmebol deixou assim? Ela mudou alguma coisa? Porque o São Paulo foi campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense foi vice. E vamos lá, vou explicar o que aconteceu. Então, naquela época, gurizada, não faz tanto tempo assim que a Libertadores é disputada até o final do ano, certo? Naquela época era só o primeiro semestre também, então a Libertadores já tinha acabado. Então devido a isso não teria também como voltar resultados. E o Edilson Pereira de Carvalho, nos jogos que ele apitou, também não foram decisivos para o decorrer do campeonato, então por isso que não voltou nenhum jogo. Bom, agora vamos voltar para o Campeonato Brasileiro. 11 jogos foram anulados. O que aconteceu, Thiago? Que eu não me lembro o que aconteceu, eu vou explicar para vocês. Vocês devem estar olhando aqui, ó. Corinthians e Internacional estão aqui por quê? E agora que vai começar a polêmica. Isso, era essa parte que eu estava esperando. Vamos lá.
Por que polêmica, Thiago? Porque começou assim. Foram anuladas 11 partidas do Campeonato Brasileiro, certo? O líder era o Internacional. O Inter era líder. Porém, depois que anularam esses jogos, o Inter foi para terceiro lugar e o líder passou a ser o Corinthians. E vocês estão vendo como é que começou essa polêmica? Já começou aí nisso. Por quê? Porque teve chiadeira dos dois lados. Times que queriam que voltassem os jogos e times que não queriam. Simplesmente metade dos times queriam que voltassem e metade não queriam porque todo mundo estava envolvido nisso. Um lado dizia: rapaz, claro que tinha que anular todos os jogos. Como é que vai saber qual jogo ele manipulou ou não? Se não sabe qual que ele manipulou, volta tudo de uma vez. E o outro sustentava que, mas tem que ser feita uma investigação então. Os jogos que ele manipulou, esses tudo bem. Mas os que ele não manipulou, que se mantenha o resultado. E você? O que você acha? Deveriam ser remarcados esses jogos ou não? Deixa nos comentários agora a tua opinião. Mas como eu já falei, o STJD remarcou os 11 jogos. Tá bom, então como é que funcionou? O Corinthians teve 2 jogos que foram anulados e ia jogar de novo, certo? O Inter teve um. O Inter teve um jogo que ele havia vencido. E o Inter jogou novamente esse jogo e venceu de novo. Já o Corinthians, que havia perdido os 2 jogos, jogou e venceu o Santos e empatou com o São Paulo, somando 4 pontos a mais. Mas não foi só o Timão beneficiado. Você sabe que quem que perdeu o jogo queria voltar e quem que ganhou queria manter. Isso é normal. Tinha que voltar tudo mesmo. Então, devido a isso, esses pontos somados, o Timão se tornou líder do campeonato. Aí já começou essa rivalidade entre Corinthians e Internacional. Mas não parou por aí. Muito pelo contrário, aumentou. Aumentou muito essa rivalidade. Devido àquele grande jogo que vocês lembram, que aí todo mundo lembra e que nós vamos falar agora. Faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, a gente teve o confronto entre Inter e Corinthians em São Paulo. Esse jogo acabou 1-1, vocês lembram disso? E não acabou mudando muito pro campeonato não, mas esse jogo valia muito. O jogo valia muito porque os dois times estavam separados por 3 pontos na tabela. O jogo era em São Paulo, o Inter se vencesse poderia passar o Corinthians nos critérios de desempate e ir para as 2 últimas rodadas com chance de ser campeão. O jogo estava 1-1, gol de Tevez e Rafael Sobis. Porém, com 28 minutos do segundo tempo, o Perdigão lançou o Tinga limpou o Fábio Costa deu um carrinho nele e fez um pênalti claro. Foi pênalti claro. Porém, Márcio Rezende de Freitas mandou o jogo seguir, olhou pro Tinga, deu simulação do Paulo César Tinga, cartão amarelo para ele. Como o Tinga já tinha cartão amarelo, ele foi expulso. E aí surgiu a ira dos colorados. Os colorados não admitiam isso. Por mais não tivesse marcado o pênalti, eles queriam pelo menos que o Tinga continuasse no jogo, mas não adiantou. Foi expulso e o Inter ficou com 1 a menos, acabando o jogo em 1-1 e o Corinthians mantendo os 3 pontos na tabela para as 2 últimas rodadas. Viu? O cara, além de não marcar um pênalti claríssimo, o cara ainda expulsou o Tinga que nem era para expulsar. Nós ia ganhar esse jogo. Esse é o ponto que o Inter reclama até hoje. Por quê? Porque o Márcio Rezende de Freitas, inclusive, disse em entrevista que errou. Pediu desculpas pro Tinga. Disse que errou, mas não tinha mais o que fazer. Obviamente não tínhamos o VAR naquela época. Se tivesse, será que ele ia mudar? O VAR tá dando tanta polêmica, talvez essa polêmica ia seguir até hoje. É bom lembrar, pessoal, que o Corinthians seguiu nessa vantagem, certo? Tinha uma vantagem de 3 pontos nas últimas 2 rodadas, certo? Na outra rodada os 2 venceram e foram para a última rodada ainda separado por 3 pontos. Se o Corinthians perdesse para o Goiás e o Inter vencesse por goleado o Curitiba, poderia ser campeão. O Corinthians perdeu. 3-2 para o Goiás, o Corinthians perdeu o jogo. Porém, o Inter não fez sua parte, também perdeu para o Curitiba, que já estava rebaixado por 1-0. Viu só? Era só vocês ganharem do Curitiba na última rodada que estava rebaixado, vocês nem ganharam dos caras e estão aí reclamando. Agora, vamos para o quadro Na Minha Opinião. Sim, galera, Betinho na área e para falar aqui do Campeonato Brasileiro de 2005, porque na minha opinião o Inter é que teria sido o campeão em 2005. Para quem não lembra, teve escândalo de arbitragem e a única vez na história em que partidas que já haviam sido disputadas tiveram que ser remarcadas.
Ou seja, o Corinthians tirou nessas partidas remarcadas 4 pontos. E se não fossem jogados novamente, o Inter teria ganho. Mas, além disso, desse escândalo de arbitragem que as partidas foram remarcadas, teve a partida entre Inter e Corinthians, que foi um pênalti claríssimo no Tinga. Tinga era do Inter, obviamente. O juizão não deu o pênalti e expulsou o Tinga por simulação. E na verdade, depois vendo o lance, velho, foi pênalti claríssimo. Mas sabe o que foi mais da hora? Que em 2006 o Inter prova que era o merecedor daquele Campeonato Brasileiro em 2005, sagrando campeão da Libertadores e campeão do mundo em cima do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, que na época era o melhor do mundo, velho. Então o Inter merecia em 2005, mas provou em 2006 que era capaz de muito mais ainda. Beleza? Tamo junto, valeu Thiagão, valeu galera e fui! Fala Thiago, pessoal aí do blog do campeão. Bom, 2005 é um campeonato como qualquer outro. O Corinthians foi campeão, né? Houve realmente aqueles casos da máfia do apito. E aí, meu querido, se o cara falou que roubou 2 jogos, você vai falar que vai confiar que ele não roubou os outros, não interferiu nos resultados dos outros jogos? Vai confiar no cara que já disse que interferiu? Tem que mandar voltar todos os jogos mesmo. É uma choradeira besta em cima disso aí. Então, na volta dos jogos, o Corinthians enfrentou só São Paulo e Santos para poder fazer o resultado. Então, assim, uma choradeira, como eu disse, muito infantil e que tem, assim, se houve o problema com a máfia do apito, a CBF tinha que remarcar os jogos, não tem como confiar em pessoas que interferiram em resultado. Bom, galera, vocês viram que esse é um dos maiores, se não o maior escândalo do futebol brasileiro, além de constar essa polêmica do pênalti no time. Se vocês, gurizada, têm alguma ideia do próximo vídeo, alguma polêmica para fazer o próximo fake news, deixe nos comentários agora. E também deixe nos comentários qual foi a tua opinião. Qual é a tua opinião? Tu acha que o Corinthians foi beneficiado ou não? E quero pedir também, gurizada, se vocês estão curtindo essa série Fake News do futebol, deixe teu like agora para eu saber se vocês estão curtindo mesmo. Deixa teu like, clica aqui, ó, que tá aparecendo aqui para se inscrever no canal e aqui embaixo também tá aparecendo o último vídeo, o último Fake News, beleza? Conto com vocês, até o próximo vídeo, valeu!